A graça e a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para apresentarmos aqui a primeira lição do terceiro trimestre da nossa escola bíblica dominical. Hoje nós estamos começando aí com uma lição muito importante para esse trimestre e nós vamos estudar o tema, os ataques contra a Igreja de Cristo. Nós vamos ver nesse trimestre as sutilezas do diabo, a sua forma inteligente, maligna, de atacar a igreja nesses dias em que nós estamos aí aguardando a volta de Jesus. Então nós vamos ter uma lição muito importante, fica conosco aí até o final, tá? Nos ajuda aí dando seu like, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe com seus amigos, com seu grupo e com certeza avisa aí, os irmãos aí, os professores de escola dominical, que nós vamos ter esse trimestre uma lição muito importante e você não deve perder. Vai ser 13 lições que vão tratar de como Satanás ele tem atacado a igreja do Senhor Jesus, embora ele não vá prevalecer, Alguns podem até perder uma batalha, mas a guerra a gente não vai perder, porque Jesus já profetizou que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja em hipótese alguma, Mas a luta não é brincadeira, E também eu quero aproveitar para apresentar o meu livro, O Jejum que Funciona. Lançamos ele há poucos dias e com certeza, se você adquirir esse livro, você está adquirindo um livro excelente sobre o jejum. Vocês sabem que muitos já abandonaram o jejum, mas esse livro aqui está trazendo de volta, resgatando, para a nossa vida devocional o jejum. Então, se você desejar esse livro, é só você contactar comigo aqui no Zap, na descrição aqui eu tenho o meu Zap, e você me dá o seu endereço, e esse livro vai chegar na sua casa. Muitos irmãos do Nordeste, do Sul, de todas as partes do Brasil que têm adquirido esse livro, tem chegado lá tranquilamente. Esse livro aqui é R$ 26,90 e o correio cobra R$ 7 para qualquer lugar do Brasil, entendeu? Então você vai pagar R$ 33,90 se você desejar esse livro, e é uma bênção, tá bom? Então fica aí a teu critério, tá bom? É só você me contactar comigo ou no Instagram, no Facebook, ou então na descrição aqui, aonde está o nosso Zap, e você pode entrar em contato comigo e esse livro vai chegar na sua casa. Agora, como? Você pode pagar. Bem, pode ser pelo Pix, eu te dou o meu Pix, ou que já está na descrição também, ou pela conta da Caixa Econômica, tá bom? Então, Deus te abençoe, com certeza vai ser uma bênção para a sua vida, tá bom? Bem, vamos lá, o nosso texto áureo, que está em 1 Timóteo 4:1, é um versículo bastante conhecido que diz que o Espírito Santo diz que expressamente nos últimos tempos, alguns vão se apostatar da fé, certo? Vão abandonar o Evangelho, e vão dar, por quê? Por dar ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. A nossa verdade prática, que está é o resumo da nossa lição, ela diz que de forma sutil e sorrateira o diabo desfere ataques à igreja, então é preciso que cada crente saia ao combate com armas espirituais dadas por Deus. O nosso título da lição é As Sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Então é a nossa lição que nós vamos estudar aqui. Eu estou com uma revista grande hoje, mas vai ser bênção. Então nós vamos ver aqui que o objetivo dessa lição. Bem, o primeiro objetivo dessa lição que nós vamos estudar agora é mostrar que a igreja está debaixo do ataque de Satanás. Não de joelho, De joelho a gente está diante de Deus. Nós estamos aí resistindo firme na fé, certo? Mas que ele ataca, mas a gente ataca também com jejum, com oração e com a fé, no poder do nome de Jesus. É as nossas armas, certo? E também
descrever a natureza do ataque, né? Como é que ele funciona. E elencar esferas de ataque, pontuar instrumentos de proteção da igreja, que a gente vamos ver no final o que pode proteger a igreja desses ataques. Então, nós sabemos que nesses tempos finais, né, o nosso adversário, ele luta contra a igreja e todo mundo sabe que o diabo é o nosso adversário, ok? Bem, então, na introdução aqui, nós vamos ver que existem diversos tipos de ataque que o inimigo usa contra a igreja, certo? Então isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus. Desde do Velho Testamento, né, a gente vê que o diabo ele sempre se levantou contra o povo de Deus. Ele odeia, ele não gosta de ninguém, né? Ele não tem amor a ninguém, lógico. Ele odeia a humanidade porque é a imagem e semelhança de Deus. Ele odeia. Mas o ódio específico dele é sobre Jesus. Mas como contra Jesus ele não pode fazer nada, então ele ataca a igreja, né? Porque é através da igreja que as pessoas conhecem a verdade e aceitam a Jesus e são salvos. Então, se ele puder calar a igreja, é o que mais ele deseja, né? Então, vamos ver aqui. Os seus ataques são múltiplos. Existe uma multiforma de ataque do diabo contra a igreja. Ele não usa só uma estratégia, ele tem várias, né? Então, número 1 aqui, a igreja debaixo de ataque. Então, a gente sabe que durante muitos anos a igreja ela foi atacada como na igreja primitiva, com perseguições, com morte, né? Ainda se usa esse esquema ainda. Tem alguns países que, né, fechado para o evangelho, que os crentes ainda são martirizados. A verdade é essa, né? Mas de um modo geral, no nosso planeta, o diabo, nos países como o Brasil, que tem liberdade religiosa, é lógico que ele usa outra tática, né? Ele já começa a perseguir de outra maneira, porque os seus ataques são sutis. O que significa um ataque sutil? É um ataque inteligente que você nem percebe que está sendo atacado. Então, devido aos ataques dele ser sutil, muitos crentes estão sendo enganados por ele e não estão percebendo, entendeu? Com as suas doutrinas falsas, com as suas mentiras, com as mudanças de costume, entendeu? Com essas coisas assim, que o crente não tiver discernimento de espírito, ele não percebe, entendeu? Então, isso são formas sutis do diabo enganar as pessoas. Você está sendo enganado e não está nem percebendo, entendeu? Isso aí se chama uma ingenuidade da pessoa. Então, elas ocorrem, né? Por exemplo, o autor aqui traz algumas dessas sutilidades que as pessoas não percebem. Ele vai, por exemplo, a normalização de comportamento, né? E prática que é contrária à fé cristã. Muito costume, muitas práticas, e normalizando certos tipos de comportamento que desagradam a Deus, mas as pessoas não percebem isso e vão praticando, entendeu? Nós vamos ver aqui, número 2 aqui, que toda a questão aqui, por exemplo, número 2, alerta para o povo de Deus. Deus, desde o Velho Testamento, ele sempre alertava o povo. Deus nunca permitiu que o povo no Velho Testamento fosse pego desprevenido, de surpresa. E também hoje nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra, nós temos os homens de Deus, mulheres pregando a palavra. Então hoje a igreja ela está sempre sendo advertida por Deus através das pessoas. No Velho Testamento era comum, né, através dos profetas, o povo de Deus ouvir o quê? Assim diz o Senhor. Ou seja, para advertir, ou para orientar, ou para mudar de posição, entendeu? Para voltar para os caminhos do Senhor, ou para animar, ou para dar coragem, aumentar a fé, eu não sei. Depende do motivo, mas Deus sempre estava usando os seus profetas para alertar o povo antes que o mal viesse, entendeu? Então Deus nunca deixou que o povo de Deus fosse pego de surpresa. Deus sempre alertou o povo de Deus, tanto em grupo como individualmente,
entendeu? Deus está sempre alertando o seu povo e hoje é da mesma forma, entendeu? Aqui o apóstolo aqui ele diz, ó, que o Espírito expressamente diz, né, que nos últimos tempos alguns se apostatariam da fé. Quer dizer, o Espírito Santo, nesse tempo que nós estamos vivendo, ele está alertando a gente para tomar cuidado, que desde na era da igreja, né, o Espírito diz que muitos vão se apostatar da fé, entendeu? Jesus mesmo, ele no seu sermão escatológico, lá no capítulo 24 de Mateus, Jesus traz um alerta tremendo contra os falsos profetas, contra a hipocrisia, contra a mentira, né, os falsos profetas, os sinais que aconteceria. Então nós, no Novo Testamento, segundo o próprio Novo Testamento, nós estamos bem avisados, certo? É só a gente ler a Bíblia. Muita gente está pego desprevenido, surpreso com as situações, porque não lê a Bíblia. Mas nós, pela palavra de Deus, através dos apóstolos, através dos profetas, através de Jesus, através do Espírito Santo na palavra de Deus, nós estamos bem alertados, entendeu? Então a gente precisa entender que o Espírito do Senhor, ele faz conhecido ao seu povo os perigos que nos cercam. O perigo está aí em volta da gente, mas o Espírito Santo está alertando a gente sempre. É só a gente prestar atenção, entendeu? Às vezes a gente presta mais atenção no que a mídia diz do que a palavra diz, certo? Então nunca coloque a mídia à frente da palavra, certo? O que vale para nós é aquilo que a Bíblia diz. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas as pessoas ouvem mais o diabo, ouvem mais a imprensa, ouvem mais a mídia do que o próprio Deus. Então, muito cuidado, tá bom? Procura ver de onde está vindo a voz que você está ouvindo. Número 3 aqui, a igreja na reta final. Então, a sutileza de Satanás é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo, entendeu? Pois ele preveniu a igreja o que aconteceria. Então, nós hoje não temos razão para se surpreender com nada. Eu, pelo menos, não me surpreendo, não tem novidade, já está na palavra, entendeu? Então eu tenho que ficar nos caminhos do Senhor. Eu sei que quando a Bíblia fala nos últimos tempos, está falando da era da igreja. Quando o profeta Joel profetizou sobre o derramamento do Espírito, lá no Velho Testamento, ele falou, olha, nos últimos tempos derramarei do meu Espírito. E Pedro, né, quando no sermão do dia de Pentecostes, ele também usou essa palavra. O que está acontecendo é que o disse o profeta Joel, que nos últimos tempos derramarei do meu Espírito. Então nós estamos vivendo nos últimos tempos. Então quando começou os últimos tempos? Começou com o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes. E nós estamos vivendo esse tempo, nós estamos na era da igreja, na era da graça. Foi quando começou os últimos tempos, entendeu? Então, agora até quando vai durar esses últimos tempos? Até o arrebatamento da igreja. Entendeu? Então nós sabemos que está faltando é isso, ok? Então a gente precisa compreender que essa referência de últimos tempos está se falando da era da igreja que nós estamos vivendo, certo? Então isso aí tudo faz parte de quê? Dos últimos dias. O apóstolo Paulo mesmo profetizou aqui, né? Nos últimos dias, né? O que aconteceria? Alguns vão se apostatar da fé. Essa precisão é bem clara, certo? É aí que o inimigo ataca. Não tem essa questão de dia nem hora não. A qualquer momento a coisa pega e a gente pode ser surpreendido e não é o que Deus quer, que a gente seja pego de surpresa. Então, se os apóstolos que viveu há mais de 2000 anos, ele já se considerou dessa maneira, que imagina nós hoje, 2000 anos depois, né? Se eles já estavam achando que já eram os últimos dias e era mesmo, que começou ali, imagina para nós hoje. Bem, vamos aqui então para a segunda parte. Nós vamos ver aqui agora essa questão da natureza do ataque. Isso aqui é muito importante, entendeu? O ataque é de natureza espiritual, ok? A Bíblia diz, né, que nem o apóstolo Paulo falou, ele diz o quê?
pela Espírito, mas o Espírito expressamente diz, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé como? Dando ouvido a quem? A espíritos enganadores e doutrina de demônio. Então, a nossa luta é de natureza espiritual. O nosso inimigo é espiritual, é o diabo com seus demônios. Agora, é lógico que nós temos inimigos físicos também, né? Que pode até se converter e se tornar nossos amigos. Mas o diabo não tem jeito com seus demônios, ele vai ser um eterno inimigo da gente. Então, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, porque quando tu amarra o Satanás, o inimigo das nossas almas, no poder do nome de Jesus, aí as coisas na terra é resolvidas diferente. Por quê? Porque a nossa luta é espiritual. Não descarta essa ideia. Qualquer problema que tu tem, lembre, Satanás está ali para te atribular. Entendeu? E quando o diabo sai, os problemas são resolvidos. Jesus falou, ninguém pode entrar na casa do valente, tirar os seus bens, se não manietar, não amarrar o chefão, que é o diabo. Entendeu? Então, quando tu amarra o inimigo das nossas almas, na oração, no jejum, ou no poder do nome de Jesus, aí você tem condição de resolver as coisas na terra tranquilamente. Por quê? Porque, na verdade, é o diabo que é o teu inimigo. Entendeu? Então não há dúvida que isso aí é uma referência aos espíritos malignos. Não se esqueça, a tua luta não é contra a carne nem contra o sangue. Entendeu? Então são pessoas com personalidade, os demônios, mas são de natureza espiritual. Entendeu? Então a gente precisa enfrentar essa situação. Não é contra a carne nem contra o sangue. A gente enfrenta, mas por trás disso, tá entendendo? Por trás dessas pessoas tem um capeta impulsionando a confusão toda. Então, se tu amarrar ele, está resolvido. Agora, o ataque é de natureza moral também, não é só espiritual, né? Porque outra coisa, né, a gente tem que levar em conta é a natureza moral da situação. Por quê? O diabo só vai usar se tiver alguém para ser usado. Se ninguém na terra fosse usado, ou se qualquer ser humano se recusasse a ser usado pelo diabo, o diabo não ia ter o que fazer. Mas ele sempre encontra alguém para ele usar. Esse é o grande problema. Tem sempre alguém disponível para o Satanás, para ser usado por ele. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele fala isso. Ele diz aqui, ó, que muitos vão se apostatar da fé porque deram ouvido aos espíritos. Mas quem que foi usado? A Bíblia diz, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua consciência. Então o diabo aqui, ele vai usar quem? Os hipócritas. O que é um hipócrita? É um ator, um artista, aquele que finge ser o que ele não é. É igual um ator, ele está lá na novela interpretando um papel, mas ele não é aquilo, ele é outro, entendeu? Ele está interpretando. Então o hipócrita é um intérprete, é um artista, é um ator, ele finge ser alguém. Entendeu? Então são essas pessoas que o diabo vai usar, entendeu? Porque são hipócritas, ok? Então a gente precisa entender isso. Então esse comportamento, né, é assim que acontece. Pessoas que se comportam de forma hipócrita e que também são mentirosas. Você pode ler Timóteo 4:2. São hipócritas e mentirosas, entendeu? São essas pessoas que o diabo usa, ok? Então esses comportamentos se encontram na esfera o quê? Moral, porque são ao contrário, né? São coisas que são manifestações inversas, né, das virtudes morais cristãs que nós temos que ter, porque o crente tem que viver a verdade. Por isso que Jesus é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade libertará. Mas os hipócritas é diferente, eles são mentirosos, entendeu? Eles se comportam de maneira completamente diferente. Então, isso se chama o quê? A operação do erro, certo? E ela sempre trabalha com falsidade e engano. Às vezes a gente não imagina isso, mas acontece. Você lida com pessoas falsas, pessoas usadas pelo diabo e parece crente. Entendeu? Porque essas pessoas aqui que vão enganar o povo no final, que está enganando também, eles parecem crente, mas eles fingem ser crente, mas não é crente. O hipócrita é isso, ele finge que é, mas não é.
parece que é, mas não é. Só Deus é que sabe. Por quê? Porque Deus vê o interior, o homem vê o exterior, mas nós temos o discernimento de espírito, precisamos ter. Então Paulo aqui ele demonstra que nessa esfera, né, moral desse ataque, quando faz referência àqueles que têm cauterizado a sua mente. A Bíblia é clara aqui, ó, espírito enganadores, pela hipocrisia dos homens, né, que são mentirosos, falsos. Aí o diabo, quanto pior a pessoa, melhor para ele usar, né? Então ele adora usar pessoas hipócritas, mentirosas, falsas, ele adora usar, né? Mas que tem aparência de piedade. Não é que a pessoa demonstra que é, não. Ninguém nem percebe, porque é um fingimento. A pessoa finge que é crente. E muitos já foram, mas se apostataram da fé. Paulo está dizendo aqui. Entendeu? Então, essas pessoas têm cauterizado a sua própria o quê? Consciência. O que é a consciência? A consciência é uma capacidade que a gente tem de discernir o certo do errado. Entendeu? Mas quando a mente fica cauterizada, ou seja, ela fica insensível, ela já não consegue mais discernir o certo e do errado e não tem mais interesse. Entendeu? Por quê? Porque a mente está cauterizada, ela se tornou insensível. Porque a consciência é aquela capacidade de você discernir se está certo ou não. Por exemplo, a pessoa tem a consciência limpa, é quando ele faz as coisas certas, ele tem a consciência limpa e fica tranquilo. Agora, quando a pessoa faz alguma coisa errada, ele percebe, ele se sente mal, porque a sua consciência te acusa. Entendeu? Então, quem anda certo, quando ele não faz uma coisa certa, a consciência dele acusa. Mas a pessoa que tem a consciência cauterizada, para ele tanto faz fazer certo como errado. Ele não tem mais sensibilidade. A sua consciência não acusa mais. Então, tem pessoas que ele fazer uma coisa certa ou errada, para ele tanto faz. Porque a sua consciência está cauterizada e ele não lhe acusa mais de nada. Para ele está tudo bem. Entendeu? Então, isso aí que é problema. Então, outras palavras, né? Nós temos que... A consciência é a capacidade de você discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, mas cauterizou já era, entendeu? Aí a tua consciência já não funciona. Isso são sutilezas de Satanás, entendeu? São os modos inteligentes que ele usa para o mal, que as pessoas nem percebem. Sutileza, sutil, é uma coisa bem difícil de você perceber, que é muito sutil, já diz o nome, né? Então, se você não tiver discernimento de espírito, fica complicado, você pode ser enganado, entendeu? Então, vamos para a terceira parte aqui, a esfera religiosa. Nós vamos ver aqui na esfera religiosa, ver as esferas do ataque do inimigo. Primeiro, na área religiosa. Então, é importante tratarmos aqui que nas esferas desse ataque, né, acontece na esfera religiosa. Por quê? Ele diz aqui, ó, porque alguns vão se apostatar da fé. Nós já falamos sobre isso, de uma forma, né, superficial. Mas agora, alguns vão se apostatar da fé. Aquela fé que ele tinha em Jesus, entendeu? Aquela fé que fez com que ele estivesse na igreja. Lógico que se eles não fossem crentes, eles não estavam apostatando da fé. Se eles apostataram da fé, porque eles já serviram a Deus. Já foram crentes, entendeu? Já seguiram a fé de Deus, em Deus. Porque senão a apostasia é para quem já foi, quem não é mais, entendeu? Agora, se a pessoa nunca foi, ele nunca se apostatou, né? Então a gente precisa saber entender isso. Então acontece, né, que na esfera da igreja isso fica claro, muito claro. Então não há dúvida que o apóstolo Paulo aqui, ao se referir, se apostatar da fé, alguns, está se referindo aos cristãos professos que depois se sucumbiram, né, ao ataque do diabo, cederam à tentação. Né? A Bíblia fala o quê? Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas aqui, né, quem se apostata da fé, ele cedeu para o diabo e se tornou inimigo de Deus. Podemos dizer até que voltaram a crucificar a Cristo de novo. Lá em Hebreus diz, né, que muitos
voltaram a crucificar Cristo de novo. Então é um cuidado que o crente tem que ter, entendeu? Muito cuidado mesmo, porque o diabo, ele não brinca de diabo, certo? Então aqui os principais inimigos do Evangelho vêm de dentro da onde? Da igreja. Num lugar onde a gente, como o Brasil, que temos liberdade de culto a Deus, normalmente os inimigos não vêm de fora. Num lugar onde tem perseguição, é proibido, né? Aí tudo bem, existe os de dentro, mas existe os de fora também. Mas aqui praticamente os inimigos da igreja vêm de dentro. É o que se apostatam da fé, que começam a tirar, né, a autoridade da Bíblia, dizer que a Bíblia não é inspirada, a normatizar as coisas erradas, dizendo que a Bíblia que tem que mudar, que a Bíblia está obsoleta, entendeu? Então, essas coisas assim é que traz o grande problema. Conforme diz aqui, né, a gente precisa tomar esse cuidado para a gente não permitir que essas coisas venham tirar a fé das pessoas e levar eles a se apostatarem, entendeu? Então não é difícil se apostatar da fé se você der lugar ao diabo. O que Eva fez? Começou a conversar com o diabo, pecou contra Deus. Se Eva não desse atenção, qual é o problema aqui? Dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Então, não dê atenção ao que o diabo fala, aquilo que nós já falamos, né? Não fica dando ouvido o que a mídia diz, o que os incrédulos diz, entendeu? O que os hereges dizem, os heréticos, sei lá, entendeu? Não dê ouvido ao que Deus está falando pela palavra dele. É uma maneira de você se manter longe das heresias e de você não correr o risco de se apostatar, entendeu? Você está numa guerra, e numa guerra tem que tomar cuidado, senão morre, entendeu? Guerra é guerra. Então o crente está numa guerra. Nós somos revestidos de poder, o Espírito Santo habita em nós, mas Jesus falou, vigiai. Nós temos que vigiar e orar. E por isso que vigiar está na frente de orar, porque vigia e orou, está bem. Agora, orou e não vigiou, não resolve. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado. Nós temos que vigiar no que lemos, vigiar nas nossas amizades, vigiar com a igreja, que no sentido de você estar numa igreja que ensina a palavra, que valoriza a palavra, que dá prioridade à palavra. A gente precisa de ver tudo isso. Isso aí é parte da gente. É a gente que tem que ter cuidado de nós mesmos. Está entendendo? As pessoas, temos os pastores que cuidam das ovelhas, mas na igreja nós também temos que ter o cuidado de nós. Se você não cuidar de você, você se perde. Entendeu? Então é um cuidado que a gente tem que ter. Na esfera social aqui, também, né, só para encerrar a parte religiosa, então alguns abandonaram a fé, segundo o autor diz que se tornaram inimigos da igreja. Então, com certeza, existem pessoas assim. Eu, quando não era novo convertido, eu achava que isso não acontecia, não. Mas depois, com o tempo passando, você vai vendo isso acontecer. Pessoas que estavam dentro da igreja, mas agora é inimigo da igreja. Tem que vigiar, certo? Então, a esfera social, outra esfera do ataque do diabo é a questão social, entendeu? E uma das coisas que o diabo mais ataca é a família. Por quê? Porque a família é uma parte da sociedade que eu considero mais importante, né? Porque se uma família estiver bem, a igreja está bem. Se uma família estiver fraca, a igreja está fraca. Está entendendo? Se uma família está sendo bênção na mão de Deus, a igreja está também. Então, aquilo que diz aqui, famílias fracas, né? Igrejas fracas. Então, o diabo, ele sabe, se ele conseguir dividir a família, entendeu? Colocar heresia ali, ele sabe que isso aí vai refletir aonde? Tudo na vida do cristão, tudo que acontece dentro de um lar, vai refletir na igreja. Um lar forte, firme, um casal abençoado, filhos abençoados, vai refletir lá na igreja, entendeu? Lá na reunião, na congregação, lá no templo, certo? Vai, então,
isso aí que a gente precisa entender. Então, a Bíblia fala aqui, proibindo o casamento. Você pode ler aqui, né? Esses hipócritas, eles vão querer proibir o casamento, acabar com o casamento, dizer que não precisa casar mais. Isso aí vai acontecer e está acontecendo. Estão querendo acabar com o casamento, com a vida conjugal das pessoas. Por quê? Porque o diabo sabe, até os ímpios até quer destruir porque são impulsionados pelo diabo, mas eles mesmo não têm nem noção, alguns não, mas quem sabe o que está fazendo é o diabo. Ele sabe que enfraquecendo as famílias ele vai enfraquecer a igreja, entendeu? Principalmente no sentido evangelístico, porque a igreja fica sem autoridade, sem moral, sem credibilidade para fazer evangelismo, para ser o sal da terra, a luz do mundo. Ele fica sem credibilidade, entendeu? Sem testemunho bom. E a Bíblia diz que a gente tem que ser sal e luz da terra, certo? Então, nesses últimos anos, Satanás, com seus demônios, ele tem atacado o quê? A família cristã, entendeu? Então, as armas, as mais variadas leis, decretos, né? Você sabe quantas leis têm sido criadas aí para desestabilizar a família, né? Nós sabemos disso. As mídias estão aí julgando à vontade aí, entendeu? Então, os mais variados decretos têm sido criados com o intuito que de desconstruir a família, querem acabar com a família. Isso é uma obra do diabo, entendeu? Então, ele quer atingir a família. Agora, indo para o final, né? Nós vamos ver aqui a igreja protegida. O que pode proteger uma igreja? Bem, nós temos uma proteção de Deus, o Espírito Santo habita na gente, mas a nossa parte, o que pode nos levar a defesa da igreja? É a palavra de Deus, entendeu? O apóstolo aqui, ele mostra que a palavra de Deus possui um poder santificador, entendeu? A palavra de Deus, a Bíblia fala, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. A única coisa que dissipa as trevas da heresia, da mentira, do pecado é a palavra, porque ela é luz para o nosso caminho, entendeu? Lâmpada para os nossos pés, ela mostra nesse mundo de trevas aonde nós estamos andando, entendeu? Então nós precisamos da luz da palavra de Deus. Nós temos Jesus na nossa vida, nós temos o Espírito Santo, mas a palavra é que nos guia. Ela é considerada uma espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. Quer dizer, é uma arma de guerra também, tanto para atacar como para defender. Igreja sem palavra, igreja sem Bíblia, ela é cheia de heresia, cheia de escuridão, cheia de trevas. E o que vai dissipar as trevas de uma igreja é a palavra de Deus. Se você está numa igreja que a prioridade não é a palavra, muito cuidado, sai fora. Vai procurar uma igreja que ensina a Bíblia. Esse negócio de igreja, que isso aí foi para antigamente, isso aí não é para hoje, e Deus só quer o coração, entendeu? E que depois todo mundo vai ser salvo. Essas coisas assim, está numa igreja assim, muito cuidado. Vigia. Creia, como disse Jesus. Quando Jesus era interrogado por qualquer coisa, a palavra de Jesus era uma só. O que está escrito? A autoridade que Jesus deu à palavra. Se a tua igreja não tem a palavra, não tem autoridade, não é o final, já era. Está mal, tá? Procura uma igreja que dê prioridade à palavra, certo? Bom, outra coisa também que protege a igreja, não se esquecendo, onde não tem Bíblia, tem heresia. Onde tem Bíblia, não tem heresia, tá? Bem, a prática da oração é outra coisa, outra ferramenta apontada pelo apóstolo aqui é a oração, entendeu? Paulo, ele incentiva as pessoas a orar, a buscar o Senhor. Ele mostra a oração como um meio de se defender e atacar, entendeu? Então agora a opinião do autor aqui. Alguém já disse que o círculo de oração das nossas Assembleias de Deus começou quando a igreja como um todo deixou de orar. Então o autor aqui acha que criaram o círculo de oração porque a igreja deixou de orar. Se a igreja continuasse orando, não precisaria de círculo de oração. A opinião dele, né? Então, portanto, persevere na oração, uma arma espiritual importante
né, contra as sutilezas de Satanás. Então, querido, nunca venha faltar na tua vida palavra e nem oração. Faça como disse o salmista: escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Você, com a palavra de Deus escondida no teu coração, você não vai cair nas sutilezas enganosas de Satanás. Entendeu? Seja de natureza espiritual ou não. Aqui tem uma revisão que diz assim: como ocorre a perseguição na igreja nos dias atuais? Bem, a perseguição por meio da normalização do comportamento e prática contrária à fé cristã. É isso que o diabo está fazendo, viver tudo o contrário do que a Bíblia está ensinando, e muito crente está entrando nessa. Número 2, mas tem aqueles que estão sendo grandes exemplos, né? Número 2, segunda lição: o que significa a expressão os últimos tempos? Bem, significa essa expressão uma referência ao período, né, da era da igreja, desde o Pentecoste até agora, até o arrebatamento. 3, qual é a esfera que encontra um comportamento hipócrita e mentiroso? Na esfera moral. Que moral tem um hipócrita, um mentiroso? Nenhuma, né? Pior que estão dentro da igreja, alguns. Qual a expressão bíblica que caracteriza a igreja como esfera social? Bem, lógico que é os que proíbem o quê? 1 Timóteo 4,3, o que proíbe casamento. Certo? Segunda lição: quais as duas importantes armas e ferramentas capazes de neutralizar o diabo? Qual é? Bem, com certeza é a palavra de Deus e a oração. Tá bom? Então, querido, que Deus te abençoe e que você possa guardar essa lição abençoada. Se vocês quiserem adquirir o meu livro, a explicação está aí no começo do nosso vídeo, tá bom? Um abraço e até a segunda lição, que nós vamos tratar sobre a sutileza da banalização da graça. Estão banalizando a graça, mas com certeza não vão conseguir. Assista nossos anúncios aí, que o nosso canal é monetizado, você nos ajuda, tá bom? E compartilhe com seus amigos, tá bom? Com seus grupos, e dá o seu like aí, toca no sininho para receber novas notificações, tá bom? Um abraço e até a próxima lição. Deus te abençoe.